Olá, hoje nós vamos dar a continuidade na série das diferenças entre as igrejas cristãs. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Por que falar sobre o batismo? Primeiro, porque, como sacramento, a maioria das igrejas históricas católica e ortodoxa acreditam que sacramentos são a graça de Deus doada através de um cerimonial, de um ato, que pode ou não ser transmitido imediatamente. Às vezes você faz um ato desses e é transmitido no, durante toda a sua vida ou numa parte da sua vida, e para algumas igrejas não necessariamente naquele momento, mas no decorrer da sua vida. Bom, qual é a diferença básica entre o batismo e a comunhão, ou Santa Ceia ou Eucaristia? O batismo só é feito uma vez, enquanto que a Eucaristia é feita frequentemente. A analogia é mais ou menos a seguinte: você só nasce uma vez, mas depois você tem que comer e beber o resto da sua vida. Então, se você só é batizado uma vez, mas depois você tem que continuar comendo, etc., daí a Santa Ceia ou a Eucaristia é análogo. E nas diferentes igrejas, devido aos diferentes costumes e diferentes regras de fé, existem diferentes manifestações desse batismo, como ele é feito, o que ele significa, de que modo ele é feito, qual é a eficácia do batismo. E nós vamos primeiro falar nos modos de batismo, de modo geral, antes de entrar em cada igreja. Existem basicamente 5 ou 4, dependendo como você interpreta, modos de se fazer o batismo. O primeiro, que todo mundo concorda que seria o natural, mas que nem sempre é possível, vocês vão entender por quê, por questões de construção do templo, etc., que é a submersão. Ou seja, a pessoa é mergulhada completamente na água. O segundo, que é uma derivação desse, é a imersão, que é como normalmente se chama a submersão aqui no Brasil. O batismo por imersão, a pessoa entra na água até cobrir os ombros, tá? Literalmente. Então você tem a submersão, que é imergir o corpo inteiro, inclusive a cabeça, e depois sair da água, pôr tudo para fora da água de novo. Depois tem a imersão, que é até o ombro, e depois quem está celebrando o batismo joga água sobre a cabeça, mas não chega a afundar a cabeça inteira. A infusão ou efusão, que é derramar a água sobre a cabeça da pessoa, normalmente. Tem que ser um pouco mais assim, de volume de água. Não pode ser tipo espirrar. Isso seria a aspersão, que é o último método, que seria espirrar água na pessoa. Então nós temos 4 métodos ou formas de batismo, que seria a submersão ou imersão, a infusão ou efusão, a aspersão. E esses 4 métodos são os métodos que normalmente se usam. Vamos começar pela Igreja Ortodoxa. Eu vou colocar aqui uma foto de um batismo ortodoxo. Quanto ao modo, a ortodoxia vê a imersão, na verdade a submersão, ou seja, completamente corpo, como essencial. O modo de como se batiza na Igreja Ortodoxa não pode ter variações em condições normais, salvo em exceções ou emergências. Se não há imersão para eles, não há a correspondência entre o sinal exterior e o significado interior do batismo estaria perdido, ou seja, o simbolismo do sacramento é destruído. Por quê? Nós vamos ver. Qual é o significado do batismo para os ortodoxos? O batismo significa um enterro místico e uma mística ressurreição com Cristo. Tudo isso baseado em textos bíblicos. E o sinal exterior desse sacramento é o mergulho do candidato na fonte, seguido por sua emergência da água. O simbolismo sacramental requer que o candidato seja então imerso ou enterrado nas águas do batismo
e depois ressuscitado dessas águas mais uma vez. É um entendimento bastante comum, por exemplo, nas igrejas batistas e, em parte, nas igrejas luteranas. O problema é que nem sempre é possível fazer isso em igrejas que não estão preparadas para isso. No batistério, depois nós falamos disso. Quem pode executar o batismo na igreja ortodoxa? O celebrante pode ser um bispo ou um padre. Em casos de emergência, pode ser feito por um diácono ou por qualquer homem ou mulher, desde que sejam ortodoxos. Por exemplo, você tem um acidente, ou a pessoa está na beira da morte por algum motivo, ou é imprescindível que a pessoa, por qualquer motivo, seja batizada ali na hora, e não há um padre, nem um bispo, nem um diácono da igreja ortodoxa. Então, qualquer homem ou mulher devidamente batizados ortodoxos podem celebrar esse batismo. E qual é a eficácia desse batismo? Eles dizem que através do batismo a gente recebe um perdão completo dos nossos pecados. Segundo a Igreja Ortodoxa, você recebe no ato do batismo um perdão completo de seus pecados, quer sejam os presentes, quer seja o pecado original, quer dizer, de todos os pecados teus. Nós nos pomos em Cristo, tornando-nos membros do seu corpo e da igreja. Então essa é a noção ortodoxa do batismo, como os ortodoxos veem o batismo. Cronologicamente, nós vamos falar sobre os católicos romanos ou só católicos para a gente. Qual é o modo de batismo realizado na Igreja Católica? O modo teórico ideal seria a tríplice imersão da pessoa na água batismal. Ou seja, a Igreja Católica também acha que o ideal seria mergulhar a pessoa. Mas desde a antiguidade eles podem também ser conferidos derramando-se por 3 vezes a água sobre a cabeça dos candidatos. O rito essencial do batismo consistiria em mergulhar a pessoa na água ou em derramar a água sobre sua cabeça, sempre em nome da Trindade, como no caso ortodoxo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou falando isso porque nas igrejas pentecostais não necessariamente essa fórmula trinitariana, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, serão usados. Qual é o significado do batismo católico? Pelo batismo nós somos liberados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros e somos incorporados à igreja e, a partir desse momento, feitos participantes da missão da igreja. Ou seja, no batismo na Igreja Católica nós também nos liberamos do pecado original, nesse caso, ou dos pecados que a gente tem até aquele momento. Não está claro. Quem pode executar esse batismo? São os ministros ordinários do batismo, o bispo, que são o bispo, o presbítero e na Igreja Latina também o diácono. Depois nós vamos falar de ordem, mas basicamente, quando você vê um padre, você vê um irmão, etc., ele recebeu na Igreja Católica 2 ou 3 ordens. A ordem diaconal, para se tornar diácono, a ordem presbiteral, para se tornar presbítero, que é o caso do padre, e eventualmente a ordem episcopal, para se tornar bispo. Tá certo? Os católicos têm uma característica muito interessante que nenhuma outra igreja cristã tem, que é a seguinte. É uma expressão que se chama ex opere operato, ou seja, o ato do batismo salva a pessoa dos pecados e tira os pecados. É o ato do batismo. Não é a ideia do batismo, não é o que espiritualmente significa o batismo, é o ato de se fazer o batismo. Isso leva a algumas coisas, alguns significados interessantes que os outros não normalmente têm. Nem os ortodoxos, nem os protestantes, nem os pentecostais e neopentecostais. Isso é típico dos católicos. A igreja afirma que o batismo é necessário para a salvação.
as pessoas que morrem por causa da fé, os catecúmenos que estão se preparando para o batismo, conversos de outras religiões, as pessoas que nunca receberam o batismo, mas têm a intenção de se batizar, ou tinham um desejo de serem batizados, mas não haviam padres, por exemplo, para fazer, sei lá, no interior da China, na selva, onde não há padres disponíveis para se fazer o batismo, ou igrejas, ou em lugares onde a Igreja Católica é perseguida, vale um batismo intencional, da intenção, mesmo que ele nunca tenha sido executado por motivos de força maior. Quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus. Ou seja, se uma criança recém-nascida é morta e não foi batizada, ou nasceu morta, cabe a Deus salvá-la ou não. Porque a salvação, com certeza, só com o batismo. O batismo faz de nós membros corpos de Cristo e os pecados são perdoados. Portanto, essa frase já indica o porquê. Porque a criança que não foi batizada, ainda que não tenha pecado recém-nascida, ela vem com o pecado original de Adão. E esse pecado precisa ser limpo pelo batismo. Então, na Igreja Católica, se uma criança não foi batizada, ela morreu em pecado. E aí cabe a misericórdia de Deus salvá-la ou não. Mas certeza nós não temos que ela vai ser salva só porque é criança. O batismo constitui para os católicos romanos o fundamento da comunhão entre todos os cristãos. Mesmo aqueles que não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica reconhece como válido o batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por outras igrejas ortodoxa, que não reconhece o católico, a protestante, qualquer igreja protestante, etc. Desde que o batismo seja feito com água em nome com a fórmula trinitariana, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Deixa eu fazer um esclarecimento nesse momento. Todas essas informações que eu estou pegando são informações que vêm de sites oficiais ou documentos oficiais das igrejas que eu menciono. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Por exemplo, todos os dados sobre o batismo católico eu tirei do Catecismo Oficial da Igreja Católica Romana, do site do Vaticano. Das igrejas ortodoxas, dos sites dessas igrejas ortodoxas. Então são dados oficiais e comprovados, não é nada que eu estou tirando da minha cabeça, não estou exprimindo opinião ainda. Vão haver vídeos de opiniões, mas não agora. Agora eu vou falar do batismo luterano. E nesse eu vou me alongar um pouquinho mais do que os outros para dar um exemplo de que toda essa teoria que eu vou mostrar dos luteranos existiriam nos outros batismos também. Mas como eles são mais ou menos similares, ou como ela é feita, eu vou dar um exemplo luterano. O modo luterano de batismo é imersão ou submersão. E eles acham que esse seria o modo que mais indica o sentido do batismo, como a Igreja Ortodoxa, como a própria Igreja Católica. Originalmente se faziam em batistérios dentro das igrejas. Eu vou colocar nesse ponto uma foto do batistério de São João, que fica externo ao corpo principal da Catedral de Florença. Vocês vão ver que fazia um prédio inteiro só para servir como um batistério, o lugar onde se batiza. Tá? Isso é uma coisa também, nos luteranos, eles acham que a pia batismal é uma coisa fixa, não deve ser uma bandeja ou um jarro de água que é trazido ao altar na hora de batizar, não, é uma coisa bem consequente, e de preferência perto da entrada da igreja, porque você entra na igreja através do batismo, você se torna um membro da igreja através do batismo. Então, arquitetonicamente, é bastante interessante que existe um lugar pré-determinado para se colocar a pia batismal nas igrejas luteranas, de preferência,
lógico que isso é uma coisa mais ou menos contemporânea, que é perto, próximo à entrada da igreja, que é por onde você entra na igreja fisicamente pela porta e espiritualmente pelo batismo. Caso não seja possível a imersão para os luteranos, um derramamento abundante de água, vou pôr uma foto aqui. E outra coisa, a lavagem por aspersão, que é espirrar água, nunca teve um significado de aceitação geral na igreja. Enquanto na igreja presbiteriana você pode batizar ou por imersão, ou por aspersão, ou por efusão, normalmente é por efusão, mesmo que eles chamem de aspersão na igreja presbiteriana, na igreja luterana não se deve batizar por aspersão. É muito pouca água, muito pouco significado. Tá? No ato batismal na igreja luterana, a pessoa é chamada só pelo primeiro nome. A pessoa identificada, a sua pertença à fé, pelo seu primeiro nome. O segundo nome é uma questão social, o sobrenome. E isso não tem nada a ver com a igreja. Se a comunidade cristã nasce no batismo, não existe comunidade cristã sem aquela ação fundamental. Por isso que é importante a localização arquitetônica da pia batismal. Para os luteranos, o batismo diz respeito à comunidade, certo? A igreja na qual a pessoa está. Portanto, ela precisa ser um ato coletivo da comunidade. O batismo deve ser executado num culto regular, no culto, não na casa da pessoa, não só com a família em horário fora do culto, não. O batismo é no culto, perante toda a congregação e preferencialmente ou usualmente em datas especiais, sei lá, Pentecostes, Páscoa, festa de Epifania, que é depois o dia dos... Para os católicos seria o dia dos Reis Magos. Excepcionalmente se faz um culto normal, quando está muito longe dessas datas. Mas normalmente as igrejas têm 3 ou 4 datas por ano, as igrejas luteranas, onde eles executam o batismo. A prática do rebatismo é inadmissível na igreja luterana, porque ele põe em dúvida a ação de Deus no batismo. Na igreja católica também deveria ser, porque afinal de contas é o ex opera operato, é o ato do batismo que conta. E se é batismo uma vez só na vida, idem na igreja ortodoxa. Então vira, na verdade, nas igrejas históricas, uma questão de reconhecer ou não o batismo que o outro fez como válido. Normalmente, nas igrejas históricas, na igreja ortodoxa e na igreja católica romana, eles reconhecem batismo feito em outras igrejas. Isso vai ser um item muito interessante na hora de se falar da igreja presbiteriana do Brasil, especificamente. Bom, então, por razões pastorais, o batismo pode ser feito por emergência, mas sem um pastor. Mas normalmente, na igreja luterana, quem deve batizar é o pastor ou o bispo. Não deveria ser motivo na igreja luterana uma criança morrer sem batismo ou nascer morta, porque não deveria ser um motivo de desespero para os seus familiares. Mas, no entanto, em vista da angústia que às vezes as pessoas sentem, etc., porque o filho não foi batizado, podem se admitir por questões pastorais, por causa do resto das pessoas que se preocupam com isso na família, por exemplo, um batismo de emergência, sem as datas certas, sem estar na igreja, etc., etc. O significado do batismo para os luteranos é o seguinte: ele realiza o perdão dos pecados, ele livra da morte e do diabo, ele dá a salvação eterna a todas as pessoas que creem no que dizem as palavras e promessas de Deus. Ou seja, o batismo sim salva, mas depende da tua fé. Se você não tiver fé, o ato é inócuo, mas ele para você ele é necessário para quem tem fé. Ele deve ser feito, não é uma opção. Significa também que uma vez batizado, você deve
ser tomado por um arrependimento diário dos seus pecados. É mais ou menos, eu ouvia os professores do seminário nos Estados Unidos, do seminário luterano, falando que o batismo deve te levar a se sentir sempre molhado, com a cabeça molhada. Você deve se lembrar do seu batismo todos os dias da sua vida. O batismo, portanto, não é um rito de introdução da igreja, mas é um rito de iniciação da igreja. É muito mais um ritmo de iniciação na vida cristã do que de nascimento para a vida cristã. Aquele sentido da imersão que quando você sai das águas você renasceu para Deus, na verdade é o início da sua vida cristã, o sentido que os luteranos dão para a igreja. O batismo tem que ser ministrado por pastor ou pela pastora, que podem delegar a outras pessoas da igreja para fazer. Na ausência de uma pessoa ordenada, o batismo de emergência pode ser executado por qualquer pessoa cristã, não necessariamente luterana, mas posteriormente esse batismo deve ser registrado na igreja a qual a pessoa é membro. A eficácia do batismo luterano, ele realiza o perdão dos pecados, ele livra da morte e do diabo, ele dá a salvação eterna, mas não é a água que faz isso. Na verdade, é a palavra de Deus unida à água. Agora, a questão dos calvinistas, reformados ou presbiterianos. Existe alguma diferença entre as igrejas, ou às vezes se são reformadas continentais, tipo holandesa, suíça, se é presbiteriana, americana, escocesa, ou se é presbiteriana no Brasil. Não é necessário na igreja presbiteriana imergir a pessoa. Eu digo não é necessário, mas pode-se, se a pessoa quiser. Pode-se derramar ou aspergir com água a pessoa que seja filho de pai ou mãe crente. E adultos podem ser batizados também. O batismo nem salva nem regenera, mas indica a salvação e a regeneração das pessoas. Ou seja, o batismo em si ele significa que essa pessoa foi regenerada e foi salva, mas não é o batismo que faz, o batismo indica. O batismo visa admitir solenemente na igreja a pessoa batizada. Então é um ato de admissão à igreja. E serve como sinal e selo do pacto da graça. Muitos presbiterianos, por exemplo, fazem uma analogia com a circuncisão de Cristo ou dos judeus no Velho Testamento. Quem pode executar? Só os ministros legalmente ordenados. De novo, informações tiradas da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 24, item 4, 27, item 4 e 28, item 2. De novo, eu só pego documentos oficiais da igreja para dar essas interpretações. E a eficácia? A eficácia não se limita ao momento em que é ministrado o batismo. O batismo é eficaz não só para aquele momento, mas a graça prometida não é somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo. E pode acontecer isso durante a vida inteira, não necessariamente naquele momento em que a pessoa foi batizada. Ou seja, a graça prometida não é imediata. É presente, é real, mas pode não ser imediata no momento do batismo. E ele deve ser executado uma vez só numa pessoa. Isso é fonte confessional da Confissão de Fé de Westminster, ou do Catecismo Maior, também o símbolo de Westminster. O problema é que a Igreja Presbiteriana do Brasil rebatiza católicos, por exemplo. Quando eu me tornei membro de uma igreja presbiteriana, eu fui rebatizado. Mas isso é uma característica presbiteriana brasileira. No mundo inteiro das igrejas presbiterianas não se rebatizam católicos, ortodoxos ou qualquer pessoa que foi batizada segundo a fórmula trinitariana. Eles acham que o batismo é uma vez só, como diz a Bíblia. Mas na igreja presbiteriana do Brasil, rebatiza-se. Eu não entendi muito bem o porquê.
mas enfim, é o que de fato acaba acontecendo. Eu acho que isso é um ranço anticatólico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas enfim, nas igrejas presbiterianas em outros países, normalmente, em regra, não se rebatiza uma pessoa que foi batizada em outra igreja com a fórmula trinitariana. O que nos traz a última interpretação, que é da igreja pentecostal e das igrejas pentecostais e neopentecostais. Esses batismos são sempre por imersão, e não se pratica o pedobatismo. Pedobatismo é batismo infantil, pois é necessário, primeiramente, que a pessoa se arrependa. É como nas igrejas batistas. Se não ocorre o arrependimento, não ocorre a morte para a vida antiga e o nascimento para a nova vida, o batismo nas águas, como dizem os pentecostais, porque eles têm batismo no Espírito Santo também, que é um assunto completamente diferente, eles não pode ser feito o batismo infantil por esse motivo, porque não há arrependimento, não há intelectualidade ou maturidade para se arrepender de como sua vida foi e como sua vida será. O significado é o mesmo que os outros: morte, sepultamento, ressurreição de Cristo. Por isso que é importante a imersão, como para os ortodoxos, em teoria para luteranos e presbiterianos também. Trata-se de um ato público de fé, no qual, de modo simbólico, sepultamos a vida antiga e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Ou seja, é igual ao entendimento batista da igreja. Isso são dados de uma confissão de fé da Assembleia de Deus. Batizados em nome de Jesus Cristo, normalmente. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Então, o que a gente vê de diferente? Não existe como obrigatoriedade a fórmula trinitariana. Eu não te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, mas te batizo em nome de Cristo. Isso é bem diferente. Isso faz com que qualquer outra igreja histórica, seja protestante, católica ou ortodoxa, não aceite o batismo pentecostal como uma pessoa batizada, ou neopentecostal, porque ela não necessariamente foi batizada com a fórmula trinitariana, que eu te batizo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sim, na maioria das vezes eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Quem pode executar? Bom, aí existem algumas diferenças. Pegando as duas maiores denominações pentecostais do Brasil, a Congregação Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus, existe alguma diferença de quem pode celebrar esse batismo, executar esse batismo. Na Congregação Cristã do Brasil, são líderes das congregações, são os líderes das congregações que têm que fazer o batismo. Na Assembleia de Deus, não existe uma posição uniforme. Eu não consegui descobrir se todos podem batizar, se só crente, provavelmente só crente pode batizar, mas se tem que ser o pastor ou a pastora, ou se pode ser qualquer pessoa da igreja. A eficácia. O batismo no pentecostal e neopentecostal requer arrependimento e profissão de fé, ou seja, ele se arrepende e se declara um cristão que vai seguir os ditames da religião, da igreja, e aí a pessoa é batizada. Nós somos batizados, segundo eles, porque somos salvos, e não para sermos salvos. É a confirmação de algo que os crentes já possuem. Eles já foram salvos e, portanto, serão batizados. Eles não vão ser batizados para ser salvos. Dois últimos itens que eu gostaria de conversar sobre o batismo é o pedobatismo, ou batismo infantil. Existe uma clara diferença entre as igrejas batistas, pentecostais e neopentecostais, que batizam somente as pessoas que se converteram, os adultos. É um batismo por opção. A pessoa quer ser batizada e vai ser batizada. Isso inviabiliza o batismo infantil de bebês, de crianças, etc., como ocorre nas outras igrejas, porque o significado não tem nada a ver com arrependimento pessoal. Tá? E isso é uma questão do pedobatismo. E o rebatismo, nós já conversamos, o grande problema é a Igreja Presbiteriana do Brasil, não sei se a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil também tem essa prática de rebatizar católicos. Igrejas presbiterianas pelo mundo e reformadas não rebatizam pessoas. Bom, isto posto, eu espero que vocês tenham
gostado dessa exposição sobre batismo e as diferenças entre o batismo nas igrejas. Se vocês puderem, de novo, o pedido habitual, se inscrevam no canal, toquem sininho, que não sei até hoje para que serve, e deem um like ou dislike, tá? Isso faz com que esse vídeo chegue em outras pessoas. O vídeo não é monetizado, eu não ganhei um centavo com isso, mas eu gostaria que uma maioria das pessoas que estivessem procurando essas informações tivessem condições de achá-las no YouTube. Isso não é muito fácil. De novo, muito obrigado e até lá!